Bom dia, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso programa diário espiritual. Como está sendo o seu dia? Como foi a sua manhã? Você já se lembrou de agradecer a Deus por essa dádiva tão grande na sua vida? Muitas vezes nós pedimos muitos milagres a Deus e só o poder acordar já é um milagre e muitas das vezes nós não temos assim a percepção de agradecer a Deus por esse milagre. Se você não teve até agora a oportunidade, você se esqueceu, aproveite agora o nosso programa para assim você possa agradecer a Deus por tudo de bom que acontece na sua vida. E eu quero agradecer a sua audiência, a sua presença aí do outro lado, para que juntos possamos sempre refletir a palavra de Deus, nos tornar melhores segundo a vontade do nosso Deus. E agora nós vamos conhecer a vida de mais um santo que a Santa Liturgia prepara para todos nós. Então vamos conhecer a vida de São Martinho de Dume. São Martinho de Dume, ilustre na fé e na ciência. São Martinho planejou e colocou em andamento seu vigoroso apostolado. No mosteiro, assenta o grande apóstolo dos suevos, suas instalações como escola de monaquismo e base de irradiação catequética e missionária. A igreja do mosteiro é dedicada a São Martinho de Tours e foi sagrada em 558. O seu abade foi elevado ao episcopado pelo bispo de Braga já em 556, em atenção ao seu exímio saber e extraordinário zelo e santidade. Nesta altura, escreveu ele: com a ajuda da graça de Deus, nenhuma dúvida há sobre a unidade e retidão da fé nesta província. São Martinho de Dume não esqueceu da importância e eficácia do apostolado da pena. Deixou assim várias obras sobre as virtudes monásticas, bem como matérias teológicas e canônicas, pelas quais foi depois reputado e celebrado como doutor. Faleceu a 20 de março de 579 e foi sepultado na Catedral de Dume. São Martinho de Dume, rogai por nós. Refletindo e meditando um pouco a vida de São Martinho, a sua vida não teve assim aqueles grandes altos e baixos como nós vimos na vida de muitos outros santos. Mas o que nós podemos destacar aqui hoje no nosso programa da sua vida é ele que foi um homem assim que deu muita importância à pena. O que é a pena? Na verdade, era a caneta da época dele. Então, quando diz assim que ele dava muita importância à pena, ou seja, ele gostava de escrever. Foi um homem que escreveu muitas coisas boas, deixou muitos escritos edificantes para a vida da igreja. E nós, caríssimos irmãos e irmãs, o que nós temos deixado por escrito? O que nós temos deixado de legado de bom para as futuras gerações? Nós estamos perdendo a cultura do escrever, do diário, para assim podermos deixar para futuras gerações. Nós que temos a vida de muitos santos registradas através dos seus diários espirituais. Quem sabe é esse convite hoje que eu faço para você, esse apelo que eu te faço, que você comece então a fazer um diário espiritual que com certeza vai enriquecer até a sua própria vida, porque daqui a um tempo você pode olhar esse diário e pensar, nossa, eu passei por essa dificuldade, eu tinha esse pensamento acerca da palavra de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, e hoje eu estou muito melhor. E também, com certeza, esse escrito vai poder ajudar muitas outras pessoas. Então que nós também possamos, como São Martinho, dar muito valor à escrita, deixar por escrito muitas coisas boas, não só nos papéis, mas também no coração das pessoas. Quanto mais boas ações nós praticamos, com certeza nós vamos deixar também escrito no coração de muitas pessoas o amor de Deus que nós manifestamos através da vida de cada um de nós. São Martinho de Dume, rogai por nós. Quero fazer um convite todo especial agora no nosso programa, porque está chegando o momento de nós meditarmos a palavra de Deus. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a despreocupar das suas coisas, a despreocupar da sua vida, porque muitas das vezes nós temos um pensamento muito acelerado e assim não conseguimos prestar atenção naquilo que é importante, naquilo que é essencial na vida de cada um de nós. Por isso eu convido agora você a fazer um momento de parar na sua vida, fazer então essa introspecção, deixar que os pensamentos se calem,
para que você possa verdadeiramente ouvir a palavra de Deus e essa palavra caia como semente no seu coração e assim você possa verdadeiramente transformar a sua vida segundo o ensinamento do Evangelho. Vamos meditar nessa manhã aqui no nosso programa o Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 15, versículos de 29 a 37. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desanimem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar nesse deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças e partiu-os, e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos traz 2 aspectos, 2 momentos importantes na vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que vem com certeza trazer um ensinamento especial para todos nós. Primeiro momento, Jesus cura no monte. Jesus que sobe lá e as pessoas vão lá levando todo tipo de doença, os coxos, os cegos, os mudos, e Jesus tem compaixão deles, da sua doença física, da sua enfermidade física, da sua limitação e cura a todos. E as pessoas então ficam extasiadas e começam a glorificar a Deus, porque coisas boas estão acontecendo através daquele homem que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus ainda tem compaixão ainda maior, porque já são 3 dias que essa multidão está seguindo e não tem nada para comer. Então Jesus se volta para os seus discípulos e pergunta: como é que nós vamos fazer para alimentar essas pessoas? E os discípulos também ficam sem saber. Então ele pergunta: quantos pães tendes? E eles dizem: 7 e mais alguns peixinhos. Jesus toma os pães e os peixes e começa então, apresenta a Deus e começa a glorificar. Nesse momento então Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. Mas Jesus não entrega imediatamente os pães à multidão faminta. Ele pega o pão, entrega para os seus discípulos e os seus discípulos então vai distribuindo para a multidão. O que nós podemos entender dessa realidade? Que sem Jesus, nada de extraordinário nós podemos fazer. Por mais que nós pensemos que nós somos criativos, que nós somos inteligentes, mas sem Deus, nada de bom nós podemos fazer. Por outro lado também, Deus sendo todo-poderoso, Ele quer contar com a nossa ajuda para que nós possamos fazer a sua verdade, a sua graça chegar até os outros. Então é isso que nós podemos tirar como exemplo desse momento do Evangelho, onde Jesus dá graças a Deus, multiplica os pães e entrega para os seus discípulos, e eles então saem para distribuir para a multidão. Jesus quer contar com os seus discípulos e Ele quer contar com a ajuda de cada um de nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, sinta-se esse discípulo de Jesus, sinta-se nessa obrigação de ouvir Jesus, para que você também seja um verdadeiro servidor dos irmãos,
Aí dentro da sua casa, você é chamado a ser um servidor. No seu trabalho também você é chamado a ser um servidor. Onde quer que nós estejamos, ouvindo a Jesus e sendo interpelado por Ele, com certeza nós vamos ter alegria, porque é nele que nós temos o verdadeiro sentido. A vida de cada um de nós só tem sentido, fazemos coisas boas por causa de Jesus. E Ele necessita de nós para continuar construindo o seu reino no meio de cada um de nós. Que nós não fechemos o nosso coração, que não sejamos soberbos, mas pelo contrário, sejamos pessoas humildes, com os ouvidos abertos, ouvindo a voz do Senhor e sempre nos colocando à disposição. Porque Jesus teve compaixão da multidão e nós somos seus irmãos, nós somos seus seguidores, também precisamos manifestar compaixão para com os nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santa Rita é a santa das causas impossíveis. Por isso, com muita confiança, vamos a ela consagrar a vida, a família, a nossa casa e também toda a nossa região. Acompanhemos a oração de consagração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, desta região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais Ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus sempre manifesta a sua graça por todos nós. E essa água que nós vamos abençoar, com certeza também é um sinal de que Deus preocupa com você, preocupa com a sua família. Por isso, vamos participar com muita devoção, com muita fé dessa bênção, desse momento da bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19h30, na Igreja Matriz, grupo de oração da Renovação Carismática. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa, essa edição de quarta-feira, já estamos no meio da nossa semana. E por isso, somos chamados a mais uma vez agradecer a Deus a sua preocupação para conosco e que essa bênção nos ajude a sermos cada vez mais também preocupados com os nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e até amanhã com mais um programa diário espiritual.